Meu nome é Iris Nádia de Abreu Emerick, estou cursando Pedagogia na Unipar IAD de Pérola e hoje irei falar um pouquinho sobre o meu projeto estruturado. Como deve ser a conduta moral e ética pedagógica dos educadores diante das relações entre os educadores e alunos? Bom, como que eu posso ser esse professor? Eu devo ter uma conduta como dever. Eu devo ser esse professor, entendeu? Eu tenho o dever de ter um bom comportamento perante esse aluno, pois no final ele vai trabalhar, né? Eu como professor, vou estar trabalhando com eles e devo manter essa moral, a ética profissional, né? A moral que cabe todo mundo, não só eu como professor, mas como os alunos. A relação professor e aluno, eu acho que tem que ter muito mais cuidado. Porque às vezes um costume que eu tenho em casa eu acabo trazendo para dentro da escola, dentro de uma sala de aula. Então, isso acaba afetando eles, né? Os alunos não vão acertar isso. Então, é um costume que o professor acaba trazendo de casa, do convívio familiar. Isso também acarreta, né, com a sua ética profissional. Por quê? Tem que ter uma boa postura, uma disciplina, não trabalhar o machismo. Ah, eu acho que está cedo. Não é assim, porque ele não vai ter certeza, né? Não tem material científico do embasamento científico, entendeu? Desenvolver um bom trabalho, por quê? Porque o aluno, ele vai se espelhar no professor. Então, esse professor tem que ter isso para manter um equilíbrio, entendeu? Essa moral, essa ética para ter um movimento dentro de sala de aula, um bom rendimento, para ter um convívio escolar, a relação entre os educadores e os demais profissionais da escola. Assim como que o professor é visto dessa escola, entendeu? Será que ele está dentro desse padrão da ética moral? Como pode ser qualquer profissional da área sendo da educação, entendeu? Então, da saúde, da educação, qualquer um. Então, como que eu posso explicar para vocês? Diante, né, de todos os professores, tem que ser correto. Tudo tem um bom desenvolvimento. Mas ser correto, manter a ética profissional também diante com os demais profissionais. O que trabalha, entende, para não gerar um caos dentro da sala de aula. E para não acabar com esse professor, ele é esperto. Um assunto, ele não tem ética, ele deixa de desejar. Então, como a sociedade percebe, compreende a análise dos professores de acordo com a forma de agir, ser diante de uma sala de aula. Um professor que está dando aula e falar sobre o tema de alcoolismo, mas os familiares, por exemplo, né? Tem sempre gente bêbado da família dele na rua. Então tem que ter um pouco de noção no assunto que o professor está sendo trabalhado, porque ele também está sendo visto. Procurar falar corretamente, igual palavreados, linguagem. Melhor não estar falando gírias, porque isso vai acarretar também no desenvolvimento do profissional dele. E ele é visto como alimento, né? Como a hora legal pelos alunos, mas às vezes ele acaba carregando esse hábito para fora da escola. Então, até mesmo com os colegas de trabalho, né? Isso fica assim. Mas imagina você que é um professor de educação infantil, por exemplo, que fala problema ou iogurte. Então, né, isso acaba acarretando os outros profissionais. Você tem que falar corretamente, atingir a moral, e a moral nada mais é do que tá todo mundo ali. A ética é um individual, até atingir todo mundo. Vai atingir a moral, seu aluno, através do palavreado. Errando isso é muito importante também. Tá, isso é pacificamente que eu entendi. Um bom professor, ele deve ter uma boa postura, um bom desenvolvimento em sala de aula, manter sempre o equilíbrio. O professor pode perder para um lado, mas para o outro, ele tem que debater. Não colocar muita religião, cultura, futebol em sala de aula, que somente a cultura de cada um tem a sua. Então, a gente vai somar, a gente não vai achar que é dele, tá certo ou tá errado. O professor, para isso, ele tem que equilibrar, mediar, denominar o assunto, mantendo a postura, a ética, o cumprimento na sala de aula, que a gente se entende, né? E foi isso que eu entendi. Obrigada a todos.